Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bressan. Como é que vocês estão indo durante essa semana aí? Eu tô aqui hoje, aproveitando um pouquinho o dia de sol para fazer esse trabalho aqui. E eu queria cumprimentar todos vocês do oitavo ano aí que estão nos acompanhando, que vocês possam entender um pouquinho mais. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre alimentos e nutrientes. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa importância, sobre a questão da alimentação, sobre os nutrientes. A gente fala muito hoje em dia sobre esses assuntos. E é um pouquinho sobre isso que eu quero conversar com vocês. Por que é importante a gente falar sobre alimentação? O que que significa isso? Por que que nós comemos? E por que as pessoas falam em ter uma alimentação saudável com uma dieta variada, uma dieta colorida? Então, na aula de hoje, na videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? Então, pessoal, inicialmente, nós precisamos entender que nós temos alguns assuntos a serem abordados. Primeiro, antes de tudo, nós temos que entender a importância dos alimentos. Por que nós nos alimentamos? Muitos de vocês podem justificar dizendo: professor, nós nos alimentamos para matar a fome. E realmente esse é o motivo, né? Mas o que é esse matar a fome, afinal de contas? O que significa matar a fome? Pessoal, o nosso corpo, ele tem diferentes maneiras de avisar para dar um suposto alerta para nós, avisar que tem alguma coisa de errado com o nosso organismo. Por exemplo, quando vocês sentem dor, é o corpo de vocês dizendo: ei, tem uma coisa de errado. Aí quando vocês sentem sede e fome, é o corpo dizendo: ei, tá faltando nutrientes. Por isso que nós sentimos fome. Por isso que nós temos essa necessidade de comer. Então nós matamos a fome, nós nos alimentamos para suprir os nutrientes que estão faltando. Vou falar um pouquinho mais sobre os nutrientes. Os alimentos, pessoal, eles sempre serão uma fonte de energia. Significa o quê? Todos os seres vivos, eles precisam de energia. Alguns vão adquirir energia através do alimento, da produção do seu próprio alimento. São seres autótrofos, mas nós não vamos falar sobre isso. Já nós, seres humanos, nós precisamos, assim como os outros animais, nós somos heterotróficos, nós precisamos comer, ou seja, precisamos nos alimentar. E os alimentos serão essa fonte de energia. Energia para quê? Para fazer tudo, pessoal. Tudo que vocês imaginarem que nós fazemos, o nosso corpo faz, ele gasta energia. Ou seja, nutrientes, na verdade, a alimentação, os nutrientes é fonte de substâncias. A nossa alimentação é uma fonte de substâncias necessárias ao nosso corpo. Dê uma olhadinha nessa imagem aqui. Como vocês podem notar, nós temos diferentes imagens. Agora eu vou deixar uma perguntinha para vocês. Olhando todas essas imagens, qual desses aqui vocês acham que é mais agradável para vocês comer? Estou dizendo assim que vocês mais gostam. Se vocês puderem escolher um desses cinco aqui, eu vou querer esse aqui. E eu deixo outra pergunta para vocês. Agora, se eu for dizer assim, vocês têm que ter uma alimentação mais saudável, vocês escolheriam a mesma coisa que agrada a vocês? E esse é o ponto. O nosso organismo, ele gosta de comer coisas assim que dão muita energia, é natural ao nosso corpo. Quando a gente olha isso aqui, nossa, esses doces, o açúcar e as frituras também, o nosso corpo pensa, nossa, essa fonte de grande energia, né? Mas aí quando a gente vai olhar realmente isso aqui, se a gente for falar em coisas saudáveis, esses dois aqui que talvez tenha sido o que vocês escolheram, é o que menos presta, pessoal, para a gente suprir os nutrientes. A gente tem que cuidar, procurar ter uma alimentação bem equilibrada. Esse aqui também, pessoal, tomem cuidado, tá? Somente vegetais não vão suprir as necessidades que vocês têm. Ah, professor, mas se eu quiser ser vegetariano, não tem gente vegetariana? Tem, eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Pode ser, pode. Mas a gente tem que cuidar que se a gente não consumir carne, a gente vai precisar repor as proteínas de outra forma. Então a gente tem alimentos bem específicos para a formação para conseguir consumir proteínas. Os nutrientes eles vão ter diferentes funções. A primeira delas, ela tem uma função um pouco plástica, que é de reparação de machucados. Vira e mexe vocês estão se machucando, né?
Vira e mexe, vocês estão caindo de árvore, ou vão trabalhar, fazem calo, ou de repente bate o dedão do pé na quina da mesa, ou algumas outras fazem corte, se machuca. Então, tudo isso, os nutrientes vão auxiliar para reparar esses ferimentos. Tá? Então, a gente precisa entender que todas as nossas células, constantemente, elas estão sofrendo uma morte, estão sendo destruídas. E quem vai fazer isso, quem vai auxiliar no processo de formação de novas células, é os nossos machucados. Quando vocês vão tomar um chimarrãozinho, que acontece quando aquela água está muito quente, ou mesmo café, muitas células que estão na garganta de vocês morrem. Tá? Quando vocês dão muito quente, meu Deus, queimou, tá? O que vai acontecer? Essas células aqui, que vocês estão vendo, elas vão morrer. Aí vocês vão precisar repor essas células, o próprio corpo vai repor. Mas para isso ele vai precisar dos nutrientes. Outra coisa muito importante que os nutrientes servem é para o nosso crescimento, pessoal. Crescimento não nosso assim do organismo, mas de cada uma das células. Quando nós comemos os nutrientes, consumimos os nutrientes, eles vão ser divididos em pequenas partículas e essas partículas vão ser consumidas pelas nossas células. E por isso, toda célula precisa de nutrientes para poder crescer e se desenvolver. Então, os nutrientes vão auxiliar no processo de crescimento das células. Outra coisa é o funcionamento adequado do corpo, do nosso organismo. Existem certas coisas que o nosso corpo ele não consegue fazer se nós não tivermos certas substâncias, se a gente não consumir certos nutrientes. E a gente só vai conseguir os nutrientes através da alimentação. E que nutriente, na verdade, que funções, que coisas seriam essas do nosso corpo? São várias, a gente vai falar um pouquinho delas nessa aula, mas o nosso corpo ele precisa constantemente de nutrientes para fazer a manutenção. Por exemplo, precisa de vitamina A. Por quê? Por um motivo bem simples. Se a gente não consumir vitamina A, a gente pode ter problemas de cegueira, porque o funcionamento das células dos nossos olhos não vai ser adequado. E a gente pode acabar ficando cego, passar por um processo de cegueira noturna. Outra coisa também, vamos pegar um exemplo de outro funcionamento. Nós precisamos consumir fibras. Melhor, vamos mudar aqui. Fibra não. Vou pensar. A gente precisa, quando a gente faz um corte, começa a sangrar. E depois de um tempinho, ele vai coagular. Essa coagulação só pode acontecer se a gente tiver uma vitamina no nosso corpo que é chamada vitamina K. A vitamina K é quem vai ser responsável por auxiliar no processo de coagulação, que é o fechar aquele sangramento. Ele forma uma casquinha, né? Essa casquinha é o coágulo que se forma porque nós temos vitamina K no nosso corpo. E há muitas outras coisas. Por exemplo, os ossos, nós precisamos de cálcio, o nosso sangue precisa de ferro. Então, gente, os nutrientes eles vão dar um grande funcionamento ao nosso corpo. Os nutrientes eles regulam os processos do nosso corpo. Prestem bastante atenção. Os nutrientes eles vão ter três funções: função energética, função plástica, função reguladora. Cada uma dessas funções é bem específica. Função energética, os nutrientes vão auxiliar na função energética, por quê? A gente vai falar mais para frente quais nutrientes que auxiliam nisso. Os nutrientes, na verdade, eles auxiliam nessa função que tudo que nós vamos fazer, tudo que as nossas células fazem, gasta energia. Se nós não tivermos os nutrientes necessários relacionados à fonte de energia, infelizmente, as nossas células não vão conseguir realizar esses processos que ajudam na manutenção da sobrevivência delas. E essas células vão começar a morrer. Pensem só no computador de vocês, de repente, ou no celular de vocês. Se vocês não colocarem alguns têm que colocar bastante tempo, então celulares meio. A bateria não é muito boa, não, né? Daí tu tem que colocar com mais frequência. Mas aí tu vai ter que colocar teu celular carregar para ele ter energia. E a mesma coisa o nosso corpo, ele precisa se alimentar para nós termos energia. Função plástica ou construtiva, tá? Construtora. O que é isso? Função plástica. Quando a gente fala em plástica, lembra daquelas cirurgias e mudança de pele e tal, tal, tal. Então, pessoal, a função plástica
consiste na constituição do nosso corpo, na parte de crescimento, reparo de danos. Então pensem só que o nosso corpo ele é formado por tijolos. Tá? E se a gente destrói um tijolo, a gente tem que repor. Isso é função plástica. Pense na casa de vocês, de repente alguém fez um buraco na casa de vocês, vai ter que colocar tijolos novamente e fechar ela, ou madeira, né? Depende da casa que for. Vão ter que colocar para que a casa possa voltar até o estado original. E o nosso corpo também passa por isso. Tá? Então, função plástica, pessoal. Função energética. Produzem energia, auxiliam na produção de energia. Função plástica é a função de crescimento, pessoal. Ou reparo de alguma coisa no nosso corpo. Crescimento e reparo. E nós temos as reguladoras. O nosso corpo constantemente ele faz diferentes processos. E para ele fazer esses certos processos, ele vai precisar de certos nutrientes que vão auxiliar nesse processo. Isso é um pouco mais complexo, pessoal. Mas a grosso modo, a função reguladora é que os nutrientes eles vão auxiliar nos processos que acontecem dentro da célula. Vejam só, alguns alimentos, pessoal, que têm função plástica de construção. Proteínas, nós vamos falar mais para frente, que é, por exemplo, leite tem bastante proteína, queijo tem bastante proteína, peixes e carnes e ovos tem bastante proteínas. Só isso, professor. E os vegetarianos? Vocês veem que tem vegetariano que não toma leite, não come queijo, tá? Nem come ovo. Tá? E eles nem comem chocolate, tá? Dependendo do vegetariano, se ele for vegano mesmo, não vai comer nada derivado animal, nem iogurte, nem chocolate, perdão. Chocolate não por causa do leite, tá? Não é por causa do cacau. E daí o que que acontece, então, professor? Como é que eles vão fazer para adquirir essas proteínas? Tem outras plantas que têm muitas proteínas e eu vou falar mais para frente quais são essas plantas e muitos de vocês conhecem elas. Nós temos a função energética. Tá? Geralmente, quem vai ter aqui tá graças, mas é graxas. Tá? O que que acontece? Lipídios e carboidratos são os açúcares, eles são os principais responsáveis pela função energética, tá, pessoal? Ou seja, sempre quem vai para academia gosta de comer uma batata doce, né? Comer pão, que tem bastante carboidrato, tá? Isso aqui tudo é bem importante para a função energética. Se a gente não consumir muito disso, durante o dia, o nosso corpo vai dar aquela pressionada, a gente vai precisar consumir. Se a gente não consumir a quantidade certa de carboidratos, que eu vou falar mais para frente, vai ter que consumir lipídios. Se não consumir lipídios, vai começar a comer a própria pele. Então a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Por fim, nós vamos ter a função reguladora. Tá? A função reguladora, como vocês podem notar aqui, são principalmente as vitaminas, elas são o principal grupo que vai dar as vitaminas e os sais minerais que vão dar a função reguladora, vão auxiliar nos processos que acontecem dentro do nosso corpo. Nós vamos ter vários tipos de nutrientes. Primeiro, vamos falar sobre as proteínas, pessoal. Pense no corpo de vocês como uma casa de alvenaria. A casa de alvenaria, ela é formada por vários tijolos. Esses tijolos são as proteínas do nosso corpo. Então quer dizer que para nós precisamos consumir bastante, pessoal, proteínas para auxiliar no crescimento do nosso corpo. Ou seja, as proteínas fazem parte da constituição do nosso corpo. Tem uma proteína chamada enzima que ela auxilia nos processos. Mas as proteínas, a principal função é constituição do corpo. Elas vão auxiliar na formação dos nossos músculos, do sangue, da pele, de tudo que vocês imaginarem que tem no nosso corpo. As proteínas estão ali auxiliando a aguentar tudo. Nós temos os alimentos de origem animal que têm proteínas. Leite, queijo, ovos e carne, tudo isso vem dos animais e tem bastante proteína, então é importante na nossa alimentação. Mas, professor, eu não quero matar os bichinhos, eu quero viver de forma vegetariana, ou não me faz bem comer derivado animal. O que que eu faço? Aí nós temos os alimentos também que são ricos
em proteínas que são vegetais. Feijão, lentilha, soja, né? Hoje tem carne de soja, que é feita unicamente da soja. Tem trigo e arroz. Então, são substâncias que estão riquíssimas, pessoal. São bem riquíssimas em proteínas. Beleza? Então, aqui, ó, o nosso grupão. As carnes, os grãos, tá? Principalmente grãos tem bastante proteína, tá? Um feijãozinho, lentilha. Então, pessoal, essa aqui é uma imagem de alimentos que contêm várias proteínas, os ovos. O segundo grupo é o grupo dos carboidratos. Os carboidratos é a principal fonte de energia do nosso corpo, a primeira e principal fonte. Nós temos outras, mas os carboidratos é a nossa principal fonte de energia. Então, pessoal, prestando muita atenção dentro disso aqui, olha só. O que acontece? O nosso corpo, nós vamos precisar de certa energia para nós fazermos os nossos trabalhos durante o dia. Eu trabalho com meu pai na agricultura, tu vai precisar de carboidrato, vai precisar de energia. Ah, eu faço tal coisa, sei lá, eu sou pedreiro, vai precisar de carboidrato, bastante, pessoal, carboidrato. Ah, mas eu trabalho em escritório. Tu vai precisar de uma quantidade menor de carboidratos. Cada pessoa tem um consumo diário específico, de acordo com o que? O metabolismo e o tipo de trabalho que a pessoa exerce. Então, por exemplo, se eu consumo 2.000 calorias, não significa que vocês vão ter que consumir também. Alguém que vai na academia, fica o dia todo, tem que consumir mais carboidratos do que uma pessoa que fica em casa ou trabalhando no escritório. Tá? E nós temos diferentes tipos de carboidratos. Gente, outro nome que vocês vão encontrar para carboidratos são açúcares, não aquele açúcar de cozinha, mas açúcares mesmo, tá? Porque o açúcar é quem produz energia para o nosso corpo. Aquele açúcar de cozinha, ele também é um carboidrato, tá? Então, os carboidratos são açúcares que nós encontramos. E eles são encontrados em todos os alimentos, mas tem uns alimentos que têm mais e outros alimentos que têm menos. Por exemplo, nós temos o amido. O amido é encontrado no pão, tá? Principalmente no trigo. Esse aqui pode-se dizer que é um dos maiores carboidratos que nós temos, um dos principais no fornecimento de energia. Depois nós temos sacarose. Sacarose, para quem não sabe, esse carboidrato aí todos vocês conhecem, é o açúcar de cozinha. Ele é sacarose, pessoal. O açúcar de cozinha que vem da cana de açúcar, tá? É isso aqui, sacarose. Nós temos frutose. Frutose é o açúcar que existe dentro das frutas, ó o nome, frutose já. Lactose são os açúcares presentes no leite, pessoal, e seus derivados. E nós temos a glicose. A glicose é o carboidrato, o açúcar mais simples. É exatamente a glicose que vai se juntar, talvez com outras principalmente, para ir formando outros grupos. Ou seja, o que acontece? Nós temos pequenas moléculas de carboidratos que juntas, algumas outras, vão formar carboidratos maiores. E o amido aqui desse grupo que eu apresentei para vocês é o maior carboidrato. Quando você consome muito carboidrato, pessoal, por isso cuidado quando vocês forem comer coisas ricas em carboidrato. Se vocês não gastarem essa energia do carboidrato, vai se converter em gordura e fazer a pessoa engordar. Ou seja, os carboidratos, quando eles não são consumidos, eles vão se transformar em reserva energética através da gordura, tá? Por isso que a gente tem que cuidar em comer certinho a quantidade. Consumiu demais, comeu muito pão, pessoal, muito amido, muito amido, muito amido num dia, e não gastou a energia necessária, vai se transformar em gordura. Se o corpo não gastar essa energia, vai virar gordura e vai fazer a gente engordar. Aqui nós temos as principais fontes de carboidratos. Nós temos batata inglesa, batata doce. Isso aqui o pessoal da academia, a gente até brinca, né? O pessoal da academia gosta bastante de batata doce. Arroz, feijão preto, frutas, tem bastante carboidrato, a frutose, aveia, grão de bico, iogurte, tem lactose, lentilha, pessoal, pão carregado de amido. Então, esses 12 que vocês estão vendo aqui são as principais fontes de carboidrato. Outro grupo, pessoal,
Como eu falei para vocês, nós tínhamos os carboidratos, e os carboidratos, quando eles não são consumidos, não são gastos em energia, eles se transformam em lipídios. Esses lipídios são o que nós conhecemos como gorduras, pessoal. Isso aqui é gordura. Ai, professor, então não vou consumir lipídios. Não, pessoal, todo mundo precisa, em pouca quantidade, mas precisa de lipídios, precisa de gordura, tá? Gostando ou não, a gente precisa de um pouquinho, uma reserva ali, para algumas funções. Os lipídios, as gorduras, vão funcionar como isolantes térmicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês já devem ter ouvido falar, mas gordinho sente menos frio. E isso é verdade, sim. Gordinho, na verdade, sente mais calor, né? Não é menos frio. Gordinho sente mais calor. Porque os lipídios, eles funcionam como um isolante térmico. O que é isolante térmico? É o que impede alguma coisa de perder calor ou ganhar calor. Então, vamos dizer assim que quando a pessoa ela tem bastante gordura, forma-se uma camada exterior, que é uma reserva energética, e impede que o calor saia do corpo da pessoa. Como ele não sai do corpo da pessoa, as pessoas que são mais gordinhas, elas realmente passam por isso, tá? Elas vão acabar passando. Por isso que no verão, gente mais gordinha sofre um pouquinho mais. Mas no inverno, compensação, os magrinhos é que vão sofrer, tá? Porque eles não têm essa reserva energética. Então, pessoal, como eu já falei, os lipídios é a segunda fonte de energia do nosso corpo. Segunda fonte porque a primeira é os carboidratos. De repente, tu não comeu, tu decidiu, não vou comer hoje. Tu não comeu e tu vai ter essa reserva energética. Tu não consumiu carboidratos. O o teu corpo vai fazer? Ele vai consumir carboidrato. Acabou os carboidratos, ele vai ter que, as células vão ter que gastar energia. E vão ter que continuar sobrevivendo. As células não querem saber, elas querem fazer os processos delas e vão gastar energia, vão consumir o que tiver que consumir. E o que acontece? Quando a gente não come os carboidratos, aí o que vai acontecer? Essa reserva energética vai começar a atuar. Acabou os carboidratos, as células vão consumir os lipídios, pessoal. Por isso que a gente tem que tomar certo cuidado, por isso que tem essa reserva energética. Pensem no urso, vocês conhecem o urso e vocês sabem que ele hiberna, que ele fica dormindo por muito tempo. Como é que pode ele dormir tanto tempo sem comer? Por um motivo bem simples. Eles adquirem, é claro, eles têm alguns hábitos, eles comem, eles fazem intervalos, né? O urso não hiberna eternamente durante o inverno, ele tem umas reservinhas. E o que ele vai fazer? Acabou os carboidratos do urso, o corpo ele vai consumir os lipídios, a gordura acumulada no corpo dele. Por isso que quando ele termina a hibernação, o urso ele sai mais magrinho do que ele começou. Ele sai inchadão e quando termina a hibernação, ele sai mais magrinho. E nós temos vários alimentos que são riquíssimos em lipídios, riquíssimos em gordura. Bacon, banha, manteiga, margarina, pessoal, linguiça, salame, mortadela, presunto, óleos e azeites também. Então, gordura não existe somente nos derivados animais, tá? Não existe somente em carne ou coisa do tipo. Eles têm também nos óleos e azeites. Pessoal, quando nós consumimos muito lipídio, nós acumulamos bastante gordura. E o que acontece? Devido a isso, nós podemos ter alguns problemas de saúde. O colesterol ele é uma substância que o nosso organismo ele produz a partir dos lipídios. O problema é que quando ele é produzido em excesso, ele começa a gerar um entupimento das artérias. Entupiu as artérias, o que vai acontecer? O nosso coração vai ter sérios problemas para bombear o nosso sangue. Então, pessoal, quando vocês ouvem falar as pessoas têm problemas de coração, geralmente está relacionado ao colesterol. Tá? Então, por isso, tomem cuidado a respeito dos lipídios, tá? Não consumir muita gordura, só o necessário. Que vocês podem notar. Nozes, pessoal, castanha do Pará são alimentos que têm também bastante gordura. Aqui, ó, abacate tem gordura, sementes, algumas específicas vão ter. Carnes vão ter, por causa da gordura presente nos animais, todos os animais têm gordura. E os óleos vegetais também têm. Mais outro tipo de nutrientes são as vitaminas. Pessoal, as vitaminas e minerais, vou falar primeiro dos minerais. Os minerais ou sais minerais, aquele sal de cozinha que você tem, é um exemplo de um sal mineral.
Ele é o cloreto de sódio que nós chamamos, tá? E eles são importantes. Eles são o que nós chamamos de matéria inorgânica. A gente só vai encontrar ele de alguma forma na natureza, tá? Porque eles são matéria, eles não têm a presença de carbono, por isso que são inorgânicos. Isso não importa vocês saberem por enquanto, tá? Só passando essa informação. Ou seja, os sais minerais, eles vão funcionar de diferentes maneiras, tá? Eles têm muitas funções. Eles auxiliam na regulação do nosso organismo e até mesmo na constituição. Vocês vão falar de uma doença chamada osteoporose. Osteoporose é causada pela falta de um sal mineral chamado cálcio. Eu lembro que na minha época tinha propaganda do calcitran B12, tinha uma veinha lá, e nossa, quanta propaganda. Não sei se é do tempo de vocês, eu acho que a maioria de vocês não viu. Mas o cálcio, ele é muito importante exatamente para isso, para a manutenção dos nossos ossos. Nós vamos ter ainda outros que vão auxiliar. Por exemplo, o ferro, que auxilia na fixação de oxigênio, no transporte de oxigênio pela hemoglobina no sangue. E oxigênio é sinônimo de energia para o nosso organismo. Nós vamos ter o sódio, pessoal, o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. O que é importante? Por quê? Porque ele vai auxiliar na regulação ou absorção de água pelas células, tá? Então, sal é uma coisa que ajuda bastante a engordar, não por causa da gordura, mas porque ele vai reter muita água. O que acontece? Vocês podem até fazer um experimento para ver sobre o sódio, né? É só vocês jogarem sal, ou melhor, é só vocês pedirem para os pais de vocês a respeito do charque, como é que é feito o charque. O charque ele é feito com muito sal, porque o sal ele vai tirar a água existente da carne. E é para isso que ele vai funcionar dentro do nosso organismo. Ele faz esse controle da quantidade de água de dentro das células. Nós temos o flúor, pessoal. Flúor é a mesma coisa que vocês usam para escovar os dentes. O flúor a gente usa, né? Vai no creme dental, o flúor, e ele vai auxiliar na formação dos nossos dentes e na proteção dele. Então vejam só, os sais minerais, eles vão ter diferentes funções dentro do nosso organismo. E nós temos outro grupo que também não é diferente, que são as vitaminas. As vitaminas, elas são pequenas moléculas orgânicas que a gente precisa em pequena quantidade, mas se você não tiver, tu também vai ficar bem doente. Então, elas têm muitas funções, pessoal, mas principalmente funções reguladoras. Aqui tá todas as vitaminas que existem atualmente, tá? Vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, vitamina C, que vocês conhecem bastante por causa da laranja e do limão, vitamina D, que vocês conhecem por causa do sol, a vitamina E e a vitamina K, que eu falei lá no comecinho da aula, se vocês lembrarem, a vitamina A, vocês conhecem por causa da cenoura. Então, existem todas essas vitaminas presentes no nosso corpo. Tá? Tem substâncias que elas vão ter quantidades diferentes, por isso que a gente tem uma alimentação variada, para que a gente possa repor cada vez mais. Gente, eu não vou falar cada uma das funções delas, porque é muita coisa, tá? Em outro momento, quando eu for falar só das vitaminas, eu falo de cada uma dessas. Mas a aula de hoje é para trazer um aspecto geral dos nutrientes, então eu não vou me atentar tanto a isso. E aqui estão os sais minerais, tá? Esse CA, professor, porque ele tá assim, CA, CL, CU, FE, porque, pessoal, os sais minerais, tá? Eles têm nomes de elementos químicos, eles são elementos químicos presentes na natureza. Esse Ca é o cálcio, Cl é o cobre, Cu é o, perdão, aqui o Cl é o cloro e o Cu é o cobre, Fe é o ferro, o I é o iodo, o K é o potássio, o Mg é o magnésio, o Mn é o manganês, o Na é o sódio, tá? Ou seja, o sal de cozinha, né? Sódio. O P é o fósforo, o Se é o selênio, o Zn é o zinco. Ou seja, cada uma dessas aqui são sais minerais que nós vamos precisar para a manutenção do nosso corpo, aquelas funções que eu havia mencionado. Outro grupo também que é importante, que não é bem um grupo de
de nutrientes e tal, mas é um grupo muito importante. Por quê? Pelo fator chave de que essa galerinha aqui, essas fibras dietéticas que eles chamam, elas vão auxiliar no que? Problemas digestórios. Só todas as plantas nas células delas, elas são formadas por fibras. As fibras estão no tecido, então toda a parte da planta tem fibras. Ah, professor, tem nas folhas? Tem. Tem nas frutas? Tem. Tem no tronco? Tem. Tem em todo lugar, tá? As fibras elas estão presentes nas células das plantas. E o que acontece? O nosso corpo ele não consegue digerir essas fibras. Mas então, professor, se o nosso corpo não consegue digerir as fibras, por que nós temos que comer? Por um motivo bem simples. Pessoal, as fibras vão auxiliar na digestão. Quando a pessoa tem aqueles problemas de prisão de ventre, não consegue fazer cocô, não consegue dar uma cagada, né? Ela, o que acontece? Ela vai precisar comer mais fibra. A fibra, ela ajuda muito, muito, muito. E a gente não consegue digerir porque é um motivo simples. A gente não tem um corpo preparado para fazer esse processo de digestão. Ah, os outros animais podem? Na verdade, eles vão ter bactérias dentro do estômago deles que vão auxiliar nesse processo. Mas então as fibras, vocês podem perceber, se vocês decidirem num dia comer só vegetais, vocês vão cagar uma beleza, tá? Vocês vão realmente, não vão ter problema nenhum. Não tô falando de diarreia, tá? Mas tô falando que vocês vão estar bem tranquilão com isso. Tá? Então, pessoal, por isso que é importante nós termos e consumirmos fibras, ele vai auxiliar. E nós não digerimos, vocês podem perceber a celulose numa questão simples. Quando vocês comerem milho, vocês vão ver o que vai acontecer na privada de vocês. Vai ter uns grãozinhos de milho que vai aparecer por lá. E a gente não consegue digerir isso aí. Quando for comer uma pizza de milho, lembrem da aula do professor. Agora, toda vez que vocês vão comer uma pizza de milho, vocês vão lembrar da minha aula, né? Bah, que emoção. Nunca mais vão acabar comendo pizza de milho depois disso. Não só milho, tá? Mas todos os vegetais. Ou seja, os nutrientes, eles vão ter diferentes funções. Eles vão ter função energética. Toda célula é precisa respirar. Essa respiração é o que converte em energia. E essa energia nós adquirimos através dos nutrientes. Outra informação muito importante, pessoal. Os lipídios, eles são mais calóricos que os carboidratos. Calóricos, eu já vou explicar o porquê. A nossa energia ela vai ser medida através do cacau. Se vocês forem olhar, que é quilocalorias, se vocês olharem no rótulo dos produtos industrializados, vai ter esse rótulo aqui, assim, indicando a quantidade de quilocalorias por certa quantidade. Olhem só, vocês lembram que a gente falou os carboidratos, as proteínas? Então, 1 grama de carboidrato, ele vai dar 4 quilocalorias. 1 grama de proteínas vai nos dar 4 quilocalorias. 1 grama de lipídios vai nos dar 9. Eu vou ter que afastar aqui, porque o meu mousezinho fica atrapalhando. Mas 1 grama de lipídios, pessoal, como vocês podem notar, ela vai ter 9 quilocalorias. Então, olha só, é mais que o dobro. Ou seja, os lipídios, eles fornecem muito mais energia, mas eles têm que ser mantidos como reserva energética. Que a função principal deles não é essa, de fornecer energia. Agora eu estou mostrando para vocês um gráfico da quantidade de calorias existente a cada 100 gramas desses alimentos aqui, ó. Como vocês podem notar. Na margarina, olha só, 100 gramas, e eu gosto de comer pão com margarina. Olha só isso aqui, 745 quilocalorias a cada 100 gramas de margarina. Isso aqui é muita coisa, pessoal. E agora olha o alfacezinho, nosso amigão. O alface é o cara que menos fornece quilocalorias, menos fornece energia para nós. Então por isso a gente tem que cuidar esse consumo, né? Para a gente não acabar acumulando um excesso de quilocalorias, para que depois ele acabe não se convertendo novamente em gordura ou alguma outra coisa,
gerando um problema futuro. E aqui nós temos um gráfico que vai mostrar para vocês sobre o gasto das quilocalorias. Gente, vocês podem notar, isso aqui é um gráfico em relação ao tempo, tá? Quanto maior isso aqui, mais tempo uma pessoa leva para gastar 250 quilocalorias. O que eu quero dizer com isso? Percebam só, enquanto vocês ficam sentados aqui assistindo essa aula, vocês vão levar, se vocês decidirem assistir várias vezes, né? Vocês vão levar 3 horas e 34 minutos para conseguir adquirir, ou melhor, para conseguir gastar 250 quilocalorias. Agora, se vocês decidirem dar uma nadada no açude, uma nadada rápida, né? Ou decidirem dar uma corrida, gente, percebam que é muito mais gasto de energia vocês fazerem certa atividade. Então, por isso que é muito importante a gente sempre cuidar em relação a isso. Se você ficar muito tempo sentado, você vai gastar poucas calorias e esses carboidratos vão se converter em gordura, que vai se transformar em colesterol, que vai começar a gerar problemas de coração. Olha só, em pé aqui o gráfico para que vocês possam dar uma olhadinha. Então, pessoal, procurem desenvolver, fazer atividades físicas, tá? Uma corridinha todo dia, ó. 27 minutinhos, na verdade, o ideal é correr pelo menos 30 minutos ali por dia, há diferentes recomendações, tá? Então procurem sempre se exercitar. Beleza? Então, pessoal, aqui tem uma aula prática para vocês. Outro momento eu vou disponibilizar, nós vamos fazer quando estiverem em sala de aula, um outro vídeo, eu posso fazer isso. E o que eu queria... Então, pessoal, é isso mesmo. Eu queria apresentar para vocês e falar um pouquinho a respeito de alimentação e dos nutrientes. Beleza? Então, um grande abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? Grande abraço, pessoal. Até mais. Só antes de tudo, eu quero fazer uma revisão. O professor de vocês... O professor de vocês já está numa idade meio complicadinha. Então, pessoal, fazendo uma revisão geral da aula de hoje, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Então, para que nós façamos essa revisão. Vejam só, na aula de hoje nós falamos sobre alimentação e nutrição. Ter uma alimentação equilibrada é algo muito importante, tá? Nós precisamos realmente termos esse equilíbrio, essa variedade de alimentos. Às vezes falta uma vitamina em um alimento, nós consumimos outro para repor esse nutriente, essa vitamina. E assim nós fazemos com todos os nutrientes. Nós somos o que nós comemos, essa frase realmente, porque se nós comemos só porcaria, a nossa saúde, não propriamente o que nós somos, mas sim a nossa saúde, vai ser uma porcaria, com perdão da palavra, né, com todo o respeito. Mas, cara, você ficar comendo só porcaria, porcaria, infelizmente, vai designar o quê? Vai gerar uma série de problemas. Pessoal, uma alimentação saudável vai auxiliar em muitas coisas, questão de saúde, questão dos estudos, por incrível que pareça, tá? Vocês se alimentarem bem auxilia nos estudos de vocês. Então tomem cuidado com o que vocês vão comer. Nada de ficar comendo salgadinho e docinho. Tá? Vocês têm que comer vegetais, vocês têm que comer frutas, vocês têm que comer arroz, feijão. Tem que até colocar a carne aí, tá? Mas quem é vegetariano tem que repor comendo feijão. Então, pessoal, nós temos que ter uma alimentação variada para a gente sempre suprir, ter esses nutrientes. E os nutrientes são divididos em diferentes grupos. Os carboidratos, como já havíamos dito. Eles também vão ser carboidratos, nós temos as proteínas, nós temos as vitaminas, os sais minerais e os lipídios. Pessoal, as proteínas, lembrando, elas são como se fossem os tijolos do nosso corpo. Elas vão auxiliar na constituição. Os carboidratos é a nossa primeira fonte de energia. Os lipídios é a segunda fonte de energia, serve como isolante térmico e uma reserva energética. Tá? Terceiro, sais minerais têm diferentes funções no nosso corpo, desde regular algumas funções, quanto a questão de função plástica, tá? Ajudar na constituição, por exemplo, o cálcio com os ossos. Nós temos as vitaminas, que têm funções reguladoras. A falta de vitaminas vai ocasionar diferentes tipos de doenças. Então, pessoal, prestem bastante atenção, se cuidem durante essa semana, procurem ter uma alimentação cada vez mais saudável, tá? Grande abraço, até mais. Então, agora é um tchau definitivo, tá?
Tchau, até mais.